E pra quem já teve o sonho de morar em Paris, agora está literalmente tentando fugir de lá. Praticamente a Europa inteira se encontra em um período de crise. Inclusive, recentemente, o euro chegou a ficar lado a lado com o dólar. Mas tudo isso são apenas sinais de coisas bem maiores e bem piores que podem acontecer com os países europeus. A impressão que muitas pessoas tinham é que lá na Europa o clima tava tranquilo, tava todo mundo de boa, todo mundo tava feliz, porém a situação deles lá pode estar muito pior do que você imagina. Desde quando começou todo aquele problema no mundo lá em 2020, os países europeus já tinham começado a sentir os efeitos na economia. E para ajudar, logo no começo de 2022, a gente teve aquele start de um dos piores conflitos do mundo nesses últimos anos. E é claro que eu estou falando daquele conflito envolvendo a Rússia, né? Eu me lembro muito bem que logo no início começaram a aplicar um monte de sanções e a bloquear um monte de coisa dos russos. Tudo indicava que a Europa e os Estados Unidos realmente estavam controlando toda aquela situação. Mas eles só esqueceram de um pequeno detalhe. A Europa inteira e os Estados Unidos também dependem da Rússia. E essa corda, infelizmente, acabou estourando pro lado mais fraco. Bom, apesar de eu também ter mencionado os Estados Unidos, esse vídeo aqui tem um foco principal nos países europeus. Talvez nesse momento você deve estar se perguntando assim, mas eles parecem estar tão bem lá. França, Itália, Alemanha são países de primeiro mundo. É impossível as coisas estarem tão ruins assim. E é aí que você se engana. O que eles sabem fazer muito bem é vender a imagem deles para o mundo. Mas quando você chega lá, a realidade pode ser muito diferente do que você imagina. Agora que eu já sei que você tá inscrito, vamos voltar aqui. Para começar, praticamente todos os países europeus possuem um espaço territorial muito pequeno se comparado a países como o Brasil, por exemplo. Embora isso pareça ser uma vantagem, de certa forma, em vários outros pontos eles são bem prejudicados, como por exemplo no setor agrícola. Lá eles não têm espaço nenhum e muito menos clima para plantar nada, e para contornar isso eles importam praticamente todo tipo de alimento de outros países. O segundo ponto muito importante aqui também é em relação às questões energéticas. Lá na Europa eles também não têm estrutura para alimentar toda a energia que é consumida, digamos assim, e para isso eles dependem muito da Rússia. Não é à toa que existem diversos canos debaixo da terra que vão desde a Rússia até a Europa, ou seja, são os russos que fornecem o gás para eles usarem lá. Além disso, a Rússia também exportava trigo, petróleo, carvão, ouro. Aliás, quando se trata de metais, a Rússia tem praticamente todo tipo de minério lá no território deles. Já por outro lado, a Europa, querendo ou não, é extremamente dependente de muitos recursos externos. Basicamente, a principal coisa que os europeus têm é dinheiro. Porém, a gente tem que lembrar aqui que não dá para comer dinheiro, né? E muito menos artigos de luxo. Além do mais, não adianta nada também você ter o dinheiro se os outros países simplesmente não querem vender nada para você, como por exemplo a própria Rússia. Fora isso, lá na Europa todos os países estão extremamente conectados, e uma das principais coisas que conectam esses países é a moeda que eles utilizam, que no caso é o euro. Porém, praticamente todos eles estão com um alto nível de endividamento público. Para você ter uma ideia, a Itália já está com cerca de 150% de dívida pública em relação ao PIB do país. E isso, é claro, pode trazer atitudes e consequências muito mais severas futuramente. Já em relação à Alemanha, talvez eles estejam enfrentando um dos piores momentos da economia nos últimos anos. Tanto é que recentemente saiu essa notícia aí. E ao que tudo indica, a Alemanha também está caminhando para um possível período de recessão. Agora junta todas essas coisas com o fato de grande parte dos europeus se apoiarem no governo, só sugando cada vez mais e mais e não produzindo nada. Eu acho que já deu para você ter mais ou menos uma ideia de onde tudo isso vai parar, né? Lembra que eu falei para você no começo desse vídeo que a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco? Então, infelizmente
infelizmente a Europa é o lado mais fraco dessa história toda. Pensa comigo, lá na Rússia, além deles terem todo tipo de metais, petróleo, gás, carvão e comida, eles também possuem parceiros externos que comercializam essas commodities com eles, como por exemplo a própria China. Então, teoricamente, apesar dos russos terem sofrido diversas sanções, para eles lá as coisas ainda continuam de boa. Já do outro lado, a gente tem os Estados Unidos, que também possui gás, petróleo e comida. E além disso, querendo ou não, esse sistema financeiro mundial ainda está sob o controle deles. Sendo assim, os Estados Unidos conseguem ser um país autossuficiente e manter o controle da situação também. Porém, na Europa as coisas começam a complicar um pouco. Tudo que eles têm lá praticamente é dinheiro e artigos de luxo. E nessas alturas do campeonato, essas duas coisas não vão salvar ninguém. Eles não conseguem plantar praticamente nada, eles dependem da importação de petróleo, eles dependem da importação de gás, eles dependem da importação de alimentos, eles dependem de praticamente tudo. E como eu falei pra você, não adianta nada você ter todo o dinheiro do mundo aí disponível nas suas mãos, sendo que ninguém está disposto a te vender nada. Geralmente, quando isso acontece, a moeda utilizada nos países em questão passa a valer cada vez menos. Esse é um dos motivos pelo qual a gente tem aí o valor mais baixo do euro nos últimos 20 anos. E sendo bem sincero com você, tudo indica que o euro vai cair mais ainda. Eu sei que por enquanto parece que eles estão tranquilos lá, mas pode ter certeza que logo logo não vai ter mais jeito de esconder toda essa crise e toda essa recessão que tá chegando na Europa. É por isso que eu sempre falo aqui no canal, você mora em um dos melhores países do mundo. O problema é que o pessoal de fora precisa fazer a gente acreditar que esse país não vale nada. Dessa forma eles conseguem dominar a gente com muito mais facilidade. É só olhar o exemplo da Argentina. A Argentina também tem praticamente tudo isso que o mundo tá precisando. Porém, na situação que o governo se encontra lá, é quase impossível deles enxergarem isso. Olha, se a Europa já estava tendo problemas com todo aquele negócio que começou lá em 2020, imagina agora que ela se encontra completamente sozinha. O risco de fragmentação dos países realmente é bem alto, e a tendência daqui pra frente é ver o euro se desvalorizando cada vez mais e mais. Eu nunca pensei que um dia diria isso, mas a Europa está caindo. E se eles não encontrarem alguma forma de sair desse buraco, com certeza vai ser o fim dessa união entre os países europeus. E para você que ainda tem dúvida de como essa crise mundial pode afetar a gente aqui, eu já fiz um vídeo aqui no canal levantando a possibilidade do Brasil se tornar a nova Venezuela. Eu vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima e na descrição também. Se você ainda não viu, confere lá que eu garanto que você vai entender tudo que pode acontecer com o nosso país daqui pra frente. Apesar da Rússia ter saído como a vilã dessa história toda, as coisas realmente parecem estar melhores lá do que no restante do mundo. E para mostrar isso pra você, eu pretendo trazer um outro vídeo aqui no canal. Para você não perder esse vídeo, é só se inscrever aí embaixo e ativar o sininho de notificações. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e logo logo a gente se vê novamente.